Oi, galerinha! Seja bem-vindo novamente para mais uma aula de Química, né? Eu sou a professora Sabrina e eu já estou com vocês já há algumas aulas e a gente já viu bastante coisa interessante, né? A gente viu a origem das ciências, principalmente da ciência química. A gente já viu algumas propriedades da matéria, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição, onde observamos que eles são pontos específicos, ou seja, são propriedades que cada substância química tem a sua e a gente pode utilizar essa propriedade para identificar e diferenciar uma da outra. A gente falou sobre estado de agregação, a gente viu as curvas de aquecimento e de resfriamento de uma substância. No caso, o exemplo foi a água, mas aquele mesmo estilo de gráfico a gente pode fazer para outras substâncias. Basta a gente conhecer os seus pontos de fusão e ponto de ebulição. E hoje nós vamos começar a falar sobre grandezas físicas, né? São grandezas como massa, volume, densidades, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Detalhe muito importante que nós temos que frisar nessa primeira aula, com relação às grandezas, é que quando a gente está falando de grandeza, eu estou falando de tudo que eu posso medir, que eu posso mensurar. Então, se eu falo, por exemplo, tempo, tem como medir o tempo? Você consegue pensar em uma maneira que a gente pode estar medindo o tempo? Pois é, a gente pode medir o tempo por décadas, séculos, anos, meses, dias, horas. A gente pode também por minutos, segundos, milésimos. Todos esses exemplos que eu dei aqui, eles são unidades que nós usamos para medir o tempo. Então, o tempo é a nossa grandeza e as unidades são as formas que a gente utiliza para expressar a grandeza tempo. Quer ver outro exemplo? Vamos pensar em comprimento. Comprimento é um outro exemplo de grandeza, onde a gente pode medir. A gente pode medir centímetros, metros, quilômetros, milhas. Tudo isso são unidades que podem ser utilizadas para medir a grandeza que é o comprimento. E uma grandeza que é muito importante na química é a massa. A gente pode medir massa? Com certeza a gente pode medir. A gente pode medir em toneladas, quilos, miligramas, gramas. São unidades que a gente utiliza para expressar essa grandeza massa. Porém, o que é a massa? Da onde ela vem? Como a gente pode definir essa grandeza? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente ver qual é a definição da massa. Então, aqui nós estamos falando de propriedades gerais da matéria, parte 1. Nesse caso aqui, a gente volta para o conceito do que é matéria, onde nós vimos que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é, tudo que tem volume e massa. O volume e a massa são exemplos de propriedades gerais da matéria, ou seja, propriedades que todos os corpos possuem e podem ser iguais mesmo em materiais diferentes. Então, quando a gente está falando de propriedades gerais da matéria, significa que eu estou falando de característica que toda matéria vai apresentar. A gente viu que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, então toda a matéria tem volume e toda a matéria tem massa. Aí você pergunta assim, professora, será? Mas e o ar da atmosfera? A gente não está vendo? A gente não consegue pegar? Ele também tem massa e volume? Sim, ele também tem massa e volume. O ar atmosférico ele é formado por uma mistura de gases. Gases nitrogênio, gases oxigênio, hidrogênio, ozônio. São vários gases que estão em
suspensão no nosso meio ambiente. Ah, mas a gente não consegue ver. Tudo bem, mas esses gases, eles têm sim massa e eles ocupam um volume. Porque se a gente for observar, todo gás, ele sempre vai ocupar todo o volume do recipiente ou do ambiente onde ele for estar. Nesse momento aqui, dentro do estúdio, se a gente abrir um cilindro digamos, um botijão de gás desse de cozinha, o gás que está contido lá dentro, ao sair, ele vai ocupar todo o espaço do ambiente. Então, se eu estiver aqui no cenário, eu vou sentir o cheiro. Quem estiver mais distante de mim, em outro ponto, também vai sentir o cheiro do gás, porque quando ele é disperso, ele se espalha automaticamente por todo o ambiente. Então, ele ocupa um volume, sim, mas a sua massa ela é muito pequena, porque nós estamos falando de moléculas que vão estar na sua forma gasosa. Mas sim, tá, gente? Possui massa e possui volume. Agora a gente vai ver alguns exemplos de propriedades gerais da matéria. Vamos lá? Então aqui, quando a gente fala em propriedades da matéria, nós estamos falando da inércia, da massa, da extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e descontinuidade. Essas aqui são algumas das propriedades gerais da matéria. Isso significa que elas são comuns e iguais a diferentes materiais que existem, tá? Por isso que a gente fala que é geral. Tem propriedades específicas da matéria? Tem. Aí essas propriedades específicas, elas vão ser diferentes para materiais diferentes. Então, ó, propriedades gerais, elas vão ser iguais para materiais diferentes. Pode acontecer. Mas as propriedades específicas, elas vão ser diferentes para materiais diferentes. E vamos lá. Na embalagem de diversos produtos utilizados no dia a dia, pode-se ler a indicação de certas medidas. Esses números aparecem de vários modos, conforme o tipo de produto. Então, pode aparecer, por exemplo, 250 ml, pode aparecer 500 gramas, que no caso nós estamos falando de massa e de volume. Então, ml são unidades de medidas da grandeza volume. Aqui ele está dizendo que esse recipiente tem a capacidade, ou aqui dentro tem um líquido que ocupa um espaço referente a 250 ml. Aqui, quando ele está falando 500 gramas, eu estou usando grama para expressar a grandeza que nós conhecemos como massa. Significa que esse pacote aqui tem massa equivalente a 500 gramas de feijão. Essa forma é comum, essa é forma como algumas propriedades gerais da matéria se apresentam em nosso cotidiano. Então, a gente está vendo aqui a propriedade volume e a propriedade massa que podem aparecer para a gente no nosso dia a dia. A propriedade volume, ela também é conhecida como extensão. Volume refere-se ao espaço ocupado por um corpo. E o que é o corpo? Corpo é uma porção limitada de matéria, como, por exemplo, um pedaço de vidro, ou plástico, ou ainda um tronco de madeira, são exemplos de corpo. Então, quando a gente está falando de volume, a gente está falando do espaço que um corpo vai ocupar. Quer ver um exemplo bacana? Se a gente for observar um balde com água, você enche o balde até a água ficar bem rente ao máximo que ele comporta. Se você for colocar dentro desse balde que está cheio de água
qualquer objeto, o que vai acontecer com a água? Ela vai transbordar, porque o objeto que você for colocar dentro desse balde, ele vai ocupar um espaço ali. E para que ele possa ocupar um espaço, uma quantidade de água vai ter que sair, vai transbordar. Essa quantidade que transborda, ela é referente ao tamanho do espaço que esse objeto for ocupar. Então, volume ou extensão sempre vai estar relacionado à ocupação que um objeto, que um corpo vai fazer em um determinado espaço. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente ver a definição de objeto. Né? A gente está vendo aqui a definição de corpo. Né? Quando eu falo de volume, eu digo que é o espaço ocupado por um corpo. E a gente viu que corpo ele é uma parte limitada da matéria. O que é matéria? Matéria é tudo. E aí, quando eu pego uma parte limitada, como, por exemplo, um tronco de madeira, eu estou falando de um corpo. E aí, nós temos também a definição de objeto. Objeto, ele é um corpo fabricado pelos seres humanos para atender a alguma necessidade. Por exemplo, vidro é o corpo. Quando eu tenho um copo de vidro, o copo é um objeto, porque ele tem uma utilidade, ele foi fabricado pelo homem para poder suprir essa necessidade. Outro, quando a gente pega o tronco de madeira, a gente está falando ali de madeira, de uma árvore que foi cortada, ela é uma parte limitada de matéria, então é um corpo. Quando eu pego esse tronco e transformo em uma mesa, aí eu tenho um objeto. Outro exemplo, se eu tiver lá somente a borracha extraída da árvore, né, o látex, a gente faz toda a extração do látex, transforma ele em borracha, ele vira o quê? Um corpo. Quando essa borracha é transformada em um pneu, ele vira um objeto, porque ele tem uma utilidade para suprir uma necessidade do homem. A mesma coisa, por exemplo, um brinquedo. Você tem o plástico, que é o corpo. Quando você pega desse plástico aqui e transforma ele em um brinquedo, você está dando utilidade a ele e aí ele passa a ser um objeto. Então, o que a gente tem? A matéria seria a árvore. Quando a gente corta essa árvore e retira dela o tronco passa a ser um corpo, que é uma porção limitada de matéria. Quando eu pego esse tronco e transformo ele em uma mesa, uma cadeira, um armário, alguma coisa do tipo, eu estou transformando ele em um objeto, tá? Então, quando a gente fala sempre de matéria, tem que ter em mente o que é a matéria, o que é corpo e o que é objeto, que é o nosso estudo dentro do volume, tá? Por quê? Porque eu tenho que entender que o volume ele sempre vai se referir ao espaço que é ocupado por um corpo. E a massa? Qual é a definição que nós temos por massa? Costuma-se dizer que a massa está relacionada à quantidade de matéria que um corpo possui e é medida geralmente em quilogramas. Então, quando eu falo de massa, eu estou falando da quantidade de matéria de um corpo. Exemplo, se eu vou subir numa balança, eu vou ter lá a minha massa. Eu vou saber a quantidade de matéria que o meu corpo tem, que está em volta dos 60 quilos. Então, 60 quilogramas, eu estou falando da quantidade de matéria que o meu corpo tem, né, que cabe dentro do meu corpo. Se eu ganho peso, significa que eu aumentei a quantidade de matéria no meu corpo. E aí, obviamente, a massa do meu corpo ela vai ser alterada. Ela vai aumentar porque eu aumentei a quantidade de matéria do meu corpo. Tranquilo? Então, vamos continuar lá para a gente observar aqui alguns exemplos. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Toda matéria, ela vai ter massa, né? E a massa de um corpo, ela pode ser medida através de uma balança. O peso, que a gente fala, peso, ele não é a massa do corpo. O peso, ele é uma
força medida pelos dinamômetros, tá, gente? Quase que deu um nó aqui na língua. Então, nós temos que diferenciar massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. Só que o peso, quando a gente fala peso, eu estou falando de uma grandeza vetorial, que vocês vão aprender lá na física, tá? Então, massa, ela é diferente de peso, pois o peso, ele é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido, que resulta da multiplicação entre a massa de um corpo e a aceleração da gravidade exercida sobre ele. O que isso quer dizer, professora? Vamos pegar aqui uma pessoa que na Terra tem massa igual a 63,5 quilogramas. Se essa mesma pessoa for para outro planeta, como, por exemplo, for para a Lua, né, um satélite natural, se for para Júpiter ou ainda para o Sol, a massa dela vai permanecer a mesma. Por quê? Porque eu estou falando da quantidade de matéria que existe naquele corpo. Porém, o seu peso, ele vai mudar. Enquanto na Terra, essa pessoa teria um peso igual a 635 newtons, na Lua, ela teria um peso igual a 103 newtons. Por quê? Porque a gravidade da Lua, ela é menor referente à gravidade da Terra. Já se eu pego essa mesma pessoa e mando ela lá para Júpiter, o peso dela vai ser de 1.582. Por quê? Porque a gravidade aqui é muito maior que a gravidade na Terra. A massa da pessoa permanece o mesmo, mas o peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade, vai ser maior. O mesmo ocorre no Sol. Lógico que a gente sabe que ninguém tem como ir no Sol, né? A massa da pessoa continuaria sendo a mesma, porém o peso dela seria de 17.418 newton, porque a gravidade lá é muito maior do que em Júpiter, que na Lua e do que na Terra. Por exemplo, quando você tem uma matéria, como por exemplo a maçã, né, que a gente vai ver já já na imagem, e faz a medição calculando numa balança, o valor que aparece no aparelho é a massa transformada em número. Então, quando a gente está aqui olhando a balança e medindo a massa dessa matéria, que é a maçã, eu não estou olhando o peso dela não, tá, gente? Eu estou olhando a massa da matéria e essa massa a gente transformou ela em número para conseguir medir. E a inércia? Bom, a massa mede a inércia de um corpo. Por quê? Porque todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento em uma linha reta, com velocidade constante. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Pense em uma pessoa deslizando sobre uma pista de patinação no gelo, ou ainda sobre um piso molhado com água e detergente. A tendência dessa pessoa é continuar em movimento deslizando sem parar. E essa tendência a gente chama de inércia. O princípio da inércia, gente, ele indica que se um corpo está em movimento ou em repouso, em linha reta, ele tende a permanecer, ou seja, se manter nesse estado até que uma força haja sobre ele. Então, por exemplo, aqui, ó, a moeda em cima dessa folha de papel, ela está em repouso. Quando a gente tira rapidamente o papel, a moeda, ela entra em movimento. Mas se ninguém interferir aqui, ela vai o quê? Ela vai permanecer nesse repouso, tá? Então, aqui nós temos, quando uma moeda é colocada em cima de um papel, ela se mantém em repouso. Ao tirar a folha, a moeda se movimenta e cai, porque a força da gravidade agiu sobre ela. Então, uma força tem que agir sobre um corpo para ele sair do estado no qual ele se encontra, seja em repouso ou seja em movimento.
tudo que tem massa tem inércia. E quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia. Quer ver um exemplo prático para a gente encerrar a nossa aula? Se você tem uma cadeira e essa cadeira está parada lá na sua sala, na sua cozinha, e você vai arrastar ela, o que é mais fácil, arrastar a cadeira ou você pegar uma mesa e arrastar para perto da cadeira? Se a mesa tiver maior massa, a mesa vai ser mais difícil de ser arrastada. Por quê? Porque ela estava em repouso e ela tem a tendência de permanecer em repouso. A cadeira, ela vai ser mais fácil. Por quê? Porque ela tem menor massa. Lógico, ela está em repouso, ela também tende a permanecer nesse repouso. Só que você consegue tirar ela do repouso com maior facilidade. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a inércia sobre ele. E no mais, a gente se encontra na nossa próxima aula com mais conteúdos para vocês.